O rei que poucos entenderam. Bom dia, igreja, a paz a todos. Como é bom estar na casa do Senhor. Mais um dia, domingo de Ramos, né? Estamos aí felizes com essa semana. Quero dar bem-vindo também quem está nos assistindo online, seja de qualquer lugar que você esteja nos acompanhando. Deus o abençoe. Só tome cuidado se estiver dirigindo para não correr riscos, porque a presença de Deus vai tomar conta deste lugar. Amém? Queridos, hoje nós começamos uma jornada espiritual. Quero dar bem-vindo a quem está nos acompanhando aqui pela primeira vez. Talvez você é visitante, primeira vez na nossa igreja. Essa semana é muito marcante para o calendário cristão. Nós estamos entrando na Semana Santa, né? Na semana mais importante do calendário cristão. Por isso você está vendo algumas decorações na igreja. Começando hoje até domingo que vem, sexta-feira, a gente tem um culto fantástico, você não pode perder. Eu espero te ver aqui 7 horas da noite na sexta-feira e domingo nós estaremos aqui celebrando a Páscoa, a grande vitória do Senhor. E já quero adiantar a vocês o título que nós temos buscado para esse ano é Do You Believe? Você acredita? Vire para alguém e pergunte para ela, você acredita? Você acredita na ressurreição? Você acredita no poder que há do nome de Jesus? Mas antes de nós falarmos da cruz, antes de falarmos da ressurreição, antes de falarmos de todos esses momentos extraordinários que tomam conta dessa semana, existe um dia em que um rei entrou na cidade de Jerusalém. E a importância desse dia é porque a maioria das pessoas, embora, como nós acabamos de assistir nesse pequeno vídeo, celebraram, elas não entenderam aquela ocasião, não entenderam aquele dia. Eu imagino algo que foi esperado por anos, anos e anos, e quando finalmente acontece, as pessoas ainda se perderam, não entenderam o que estava ali diante delas. O mundo é sempre assim, às vezes há expectativa para que algo aconteça, e quando finalmente acontece, há uma celebração, mas às vezes a gente não entende a grande importância daquele momento. Nós temos aí recentemente uma história na humanidade, onde depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido, né? Alguns de vocês pegaram resquícios só disso, né? Outros nem sabem o que eu estou falando, são mais jovens, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido entre a antiga União Soviética e o mundo ocidental, onde, como consequência dessa guerra ou dessa situação que se formou, o mundo foi literalmente dividido. Se achamos que o mundo está dividido politicamente hoje, era muito pior. A verdade era que era muito pior, porque nações foram divididas. Nós temos aí consequências até hoje da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que foi um país que foi dividido. E familiares ficaram ao norte, familiares ficaram ao sul, e nunca mais puderam se ver. Eu penso, por exemplo, em uma cidade que foi dividida. Imagine isso, você dormir e no outro dia você não poder visitar mais um parente seu que vive do outro lado da cidade, que é a cidade de Berlim. A cidade de Berlim foi dividida, e ela foi tomada por alguns anos com essa situação caótica, onde pais não podiam abraçar filhos, amigos não poderiam mais se ver, e literalmente houve ali uma divisão. E por anos essa divisão que ocorreu trouxe uma expectativa no coração das pessoas. Quando será que isso vai acabar? E alguns de vocês nem vivos eram, mas eu tinha 17 anos de idade, eu era um adolescente, quando eu presenciei pela televisão a queda do muro de Berlim. Que marco na história, onde finalmente pessoas que haviam sido separadas por anos puderam finalmente se ver, e a alegria das pessoas. Eu me lembro de pessoas sobre o muro, quebrando parte do muro, que literalmente existia um muro na cidade, onde um grupo, e é tão interessante essa questão, né, que tinha um grupo que estava de um lado, queria ir para o outro, mas de um outro lado ninguém queria ir para o outro, né? Interessante, ninguém queria estar do lado da opressão, mas havia um grupo querendo ver pelo menos os familiares que estavam no lugar que estava oprimido. E quando finalmente esse dia chegou, quando finalmente esse marco da história se concretizou, as pessoas celebraram muito. E por que isso é importante? Porque nós não estamos aqui diante de um fato de alguns anos. Nós estamos diante de um fato de centenas e centenas de anos.
Nós estamos diante de um momento da história da humanidade onde não só foi alguns anos onde pessoas não puderam se ver, mas gerações nasceram e morreram sem presenciar o que nós acabamos de ver nesse pequeno vídeo. Pais diziam aos seus filhos que esse dia viria, onde o rei de Israel voltaria. Avós contavam para os seus netos que um dia o Messias viria. E você fica imaginando isso por anos e anos e anos, e finalmente, depois de alguns anos, séculos passando, finalmente esse dia chega, um domingo como hoje, um domingo aparentemente qualquer. De repente as pessoas começaram a criar um alvoroço, e ver de longe um homem se aproximando, montado em um jumentinho, e muitos se perguntaram, será esse o grande dia? Será este o momento que ouvimos alguns anos, por anos e anos, falando a respeito disso? O que nos traz então um pensamento interessante para falarmos do domingo de Ramos. A história de Jesus, o anunciamento da sua vinda, o rei que foi anunciado, não é simplesmente um fato que começou em alguns anos antecedentes a essa entrada. Era algo que vinha sendo falado por anos e anos e anos na história do povo judeu. Eu tenho uma passagem que está em Zacarias capítulo 9 como o primeiro texto base, porque a história de Jesus ela vem de séculos anteriores à sua entrada em Jerusalém. Zacarias diz o seguinte: alegrem-se muito, ó filha de Sião, que é um termo a Israel. Exultem, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumentinha. Esse texto, querido, tem pelo menos 500 anos antes do seu fato. Imagine 500 anos para que uma profecia finalmente se cumprisse, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Às vezes a gente tem essa ideia de que tudo vai ser muito rápido, mas às vezes no calendário de Deus, a sua longanimidade, o seu amor, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. E por anos e anos as pessoas aguardavam. E aqui há uma descrição clara de como seria esse rei. Diz que ele seria justo, salvador, humilde e que viria montado em um jumentinho. Um dos comentaristas mais tradicionais da história cristã, Matthew Henry, diz o seguinte: o Messias não viria com a arrogância dos reis terrenos, mas com a humildade do reino de Deus. E onde que a gente observa isso? A gente observa como Deus escolheu de representar o seu rei. Naquela ocasião, queridos, era muito comum os reis que vinham, principalmente para conquistar, vir montado em um cavalo, e principalmente um cavalo branco. Mas quando ele vinha montado em um jumentinho, a mensagem era outra. Cavalo representava guerra, jumentinho representava paz. Cristo veio trazer uma mensagem totalmente diferente. Ele veio dizer: eu sou o rei, mas eu vim em paz. Mas sabe o que é bonito? Ele não vai voltar montado no jumentinho. A Bíblia diz que ele virá novamente montado em um cavalo branco. Ou seja, a história será diferente na sua segunda vinda. Mas vamos voltar para a primeira aqui. Jesus estava dizendo: eu sou o rei prometido por Deus, o rei que virá trazendo a paz. Isso é um símbolo poderoso para nós. Ao celebrarmos o domingo de Ramos, nós temos que entender o que Jesus veio trazer a este mundo. Ele veio trazer, primeiro de tudo, a paz, reconciliação entre homens e Deus. Trazer a reconciliação que estava rompida desde o Éden. Jesus traria uma paz que tinha sido rompida. Lembra que na queda o homem foi expulso do jardim, e já não havia comunhão com Deus e os homens. Mas o próprio Deus se fez carne e veio. E não veio para conquistar com a espada, mas sim para salvar através da cruz. É por isso que a cruz está em ascendência na nossa igreja nesses dias. Está ali com um véu, está ali com a coroa do rei, sim, uma coroa de espinho, mas foi essa coroa que nos trouxe paz com Deus, paz uns com os outros. Hoje, se você tem a condição de celebrar a Deus, é porque Jesus pagou um preço para que você pudesse ter paz com Deus.
O rei prometido por Deus não veio com exércitos, ele veio com a humildade. A humildade. É interessante que essa história que a gente acabou de presenciar nesse vídeo é uma história que, se fôssemos escrita por nós, a gente não ia fazer desse jeito. A gente talvez modificaria algumas coisas, né? Eu penso, né, numa noiva. A noiva é a pessoa mais importante do casamento. Essa semana eu atendi uma noiva, inclusive não estou vendo ela aqui. Está em algum lugar, a noiva? E sabe, essa noiva está tão feliz do casamento dela finalmente chegar. E essa noiva, ela tem realmente, né, todos os direitos para poder celebrar realmente esse grande dia. E essa noiva, porque ela é, né, o centro das atenções do dia, né, você observa que no dia do casamento a noiva ela é tudo, né, tudo é por causa da noiva. Essa pessoa me dizia que ela, quando foi a uma maquiagem, né, e pegaram o preço, a pessoa deu um preço para ela, olha, tanto. Aí quando descobriu que ela era noiva, falou, não, é mais caro agora, é 3 vezes mais caro. Ela falou, mas por quê? Você acabou de me dar um preço para me maquiar, você falou X, agora 3 vezes mais. É porque a sua maquiagem é especial. A sua maquiagem, se você chorar, não borra. Se você transpirar, não mancha, não sai escorrendo. Imagina, você é a noiva tirando fotos. Ou seja, a noiva, sem dúvida, merece toda a atenção. Então, nós humanos temos essa tendência de querer, num momento especial, trazer todos os holofotes para nós. Mas Deus tem uma mensagem diferente. Jesus veio ao mundo, algo que foi anunciado lá no Éden, mas ele veio humilde. Nem todos os olhares estavam sobre ele. Ele veio com uma humildade, a humildade que Deus queria para aquele momento. Isaías 53 vai dizer que ele é o servo sofredor. Ele não veio para ser, sabe, paparicado, ele não veio para ser exaltado, ele veio para sofrer no nosso lugar. Por isso que nós temos ali naquela ilustração do lado, um cordeiro. Você vê um cordeiro, você vê ali dentro de uma manjedoura um cordeiro, e alguns pensam, por que aquela ovelhinha está ali dentro? Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele entrou em humildade. Ele entrou, como disse Isaías, como um cordeiro calado, pronto para ser sacrificado no matadouro. Ele não buscava ali os holofotes daqueles que estavam presentes para glorificá-lo. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas naquela ocasião ele veio humilde, ele veio em silêncio. Um dia ele voltará, todo olho verá, todos presenciarão. Aquele dia só um grupo de pessoas presenciou. Só um pequeno grupo percebeu que algo estava acontecendo naquela cidade. Tenha certeza, querido, não era toda a cidade alvoroçada. Alguns que simplesmente viram ele chegando e ficaram felizes. O Salmo 118 diz, e nós vamos ver isso numa outra passagem, que as pessoas gritavam, bendito que vem em nome do Senhor, extraído desse salmo. Porque perceberam que finalmente algo extraordinário estava acontecendo. Essa frase dita por eles era algo que a multidão gritava porque entendia: Jerusalém finalmente recebe o seu rei. A entrada triunfal de Jesus, então, não começou naquele dia em Jerusalém, começou séculos antes daquele dia. É muito interessante porque a história ela se repete. Séculos antes da vinda do rei há um anunciamento constante, onde muitos vão ouvindo isso e ficando adormecidos. Já ouvi isso antes, já me falaram isso antes, minha avó já dizia isso. Imagine as pessoas por anos e anos e anos ouvindo, e nada mudando, até que um grande dia acontece, e alguns que estavam apercebidos, viram que aquele momento era especial, e viram aquela entrada, e começaram a declarar: esse é o grande dia, esta é a grande hora. Isso tem um ensinamento muito prático para nós. Algo pode demorar da parte de Deus, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Aos nossos olhos parece que algo está tardando, mas Deus não tarda. A palavra de Deus diz que Ele tem um tempo perfeito para tudo.
O apóstolo Paulo vai dizer que foi na plenitude do tempo. Quando nós estudamos esse texto, nós percebemos que foi exatamente o cenário político, o cenário da língua, o cenário econômico, tudo combinava, tudo cooperava para que Jesus viesse exatamente naquele tempo, naquela hora. Aos olhos de muitos poderia não ser o melhor momento, mas aos olhos de Deus foi o momento perfeito, e Deus então sempre cumpre. Às vezes demora, às vezes parece que nada está acontecendo como neste momento, mas Deus, o seu relógio está marcando, e eis que o rei está voltando. Mas existe algo interessante nessa história. O rei que foi anunciado, o rei que foi prometido, o rei que por séculos foi dito que viria, chegou. E o que acontece? O rei que foi mal compreendido. Esse é o segundo ponto da minha mensagem. Ele foi anunciado, eles sabiam que ele viria, mas o tempo foi passando, mas quando finalmente ele vem, eles não compreenderam. Olha o que Mateus diz no capítulo 21. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e gritavam, Hosana. E depois o Salmo 118. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, é ao mesmo tempo um grito de louvor, mas um grito de socorro. Porque ao mesmo tempo que ele diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor, exaltado esteja nas alturas o Senhor, era um grito de socorro, pedindo para aquele rei que estava vindo, que os libertasse. O cenário era um cenário que automaticamente fazia com que as pessoas pedissem isso. Eu acredito que eu e você, no lugar deles, teríamos feito a mesma coisa. Imagine impostos pesados. Alguém está pagando impostos pesados por esse dia? A gasolina está cara? A alimentação está cara? Eu vim do Brasil agora, meu Deus do céu, fiquei assustado. O pessoal de Goiânia paga a gasolina da Califórnia. Meu Deus, caríssimo. Califórnia é a gasolina mais cara dos Estados Unidos, né? Lá em Goiânia eles pagam o preço daqui, literalmente. Impostos caros, opressão, no caso deles, opressão militar. É tão lindo ver a sensibilidade do escritor dessa história de The Chosen, porque quando ele descreve ali Jesus entrando, eu não sei se vocês perceberam, havia do lado da multidão que estendia suas roupas e ramos, 2 soldados romanos. Vocês perceberam isso? Que embora eles estavam vivendo um momento deles, havia o olhar de Roma sobre eles. Havia ali, olha, o que está acontecendo aqui? Por que esse povo está gritando a um rei que vem? Todo aquele que se levanta como rei se torna inimigo de César. Automaticamente aquela notícia chegou até o imperador, chegou até o que estava governando naquele local. Eles sabiam que algo estava acontecendo. É por isso que em muitos momentos a gente não entende a história. Quando lê ali a Bíblia diz, e Jesus tendo feito disso, disse às pessoas, não diga a ninguém que eu fiz isso. Não declare a ninguém que eu sou o Messias. E a gente fala assim, Jesus, por que não? Porque senão ele sairia do propósito, do tempo de Deus para aquela hora. Jesus sabia a sua hora e ele sabia o momento que ele ia se entregar. Ele sabia que ao momento que essa mensagem chegasse aos ouvidos do imperador, consequentemente, a sua punição viria. Então ali estava o olhar, a opressão militar, o controle político de Roma, como era forte. Então essas pessoas viviam esse momento. Então quando eles veem finalmente vindo aquele que a Bíblia diz por anos e anos que viria, eles compreenderam, mas compreenderam errado. Porque embora a mensagem estava clara, no coração deles havia um desejo diferente. Você sabia que às vezes acontece isso? A mensagem é clara, mas a gente tem um desejo diferente no coração. Deus está falando algo claro, mas a gente está interpretando diferente. Deus deu já a mensagem, mas a gente está falando, não foi bem isso que o pastor quis dizer. Quando sabe o que eu estou falando? Aquela famosa oração, você ora para saber se ele é para você e se ela é para você. E Deus confirma, não é. Você fala, não, eu acho que eu não entendi, ele não entendeu bem. E você insiste. Jesus foi claro na sua mensagem. Escolhendo um jumento, Jesus estava deixando claro, sim, eu sou o rei, mas leia o contexto da história. Eu sou justo, eu sou humilde, e eu venho montado em um jumentinho. Imagine alguém indo para um casamento mais uma vez. Existe uma roupa apropriada para um casamento, sim ou não? Sim.
Aí você me chega lá de bermuda e camiseta. O noivo, eu já vi alguns casamentos, claro, na praia, né? O pessoal hoje está moderno, né? Eles vão lá na praia, tudo bonito. Aí eu falo, olha que legal, de camisetinha, linho branco, aberta assim, né? E bermudinha. Eu falo, jogador de beach tênis. Sabe aquela coisa assim, bem moderna. Vocês estão muito sérios, por isso que de vez em quando eu tenho que brincar. Aí você olha e fala assim, uau, tudo bem, mas não é apropriado. O normal é que num dia como esse existe o quê? Uma vestimenta própria. E naquele dia Jesus pegou a vestimenta própria, adequada, para a mensagem que ele queria passar. E qual a mensagem? Eu venho em paz, eu não venho trazer guerra. Só que as pessoas gritavam e falavam assim, não, daqui a pouco ele muda. Eu acho que ali na frente tem um cavalo, não é possível. Não, ele vai fazer o que nós estamos clamando, salva-nos agora, Senhor. Salva-nos agora. Porque nós estamos sendo oprimidos. Se o Senhor é o enviado de Deus, salva-nos. O Senhor não vai permitir que a gente continue oprimido, que a gente continue pagando esses impostos na nossa própria terra. Tem misericórdia de nós, salva-nos agora. E eu imagino que o olhar das pessoas estavam ali, olhando, esperando Jesus expulsar Roma, restaurar o poder político de Israel, o grande tempo de ouro que Israel viveu na época de Davi, esperando estabelecer o seu reino terreno. Ou seja, eles queriam um rei revolucionário. E Jesus era um rei salvador. É por isso que muitos não entendem quando Jesus é trazido a Pilatos. Quando você vê a história de Pilatos, e Pilatos ali tem uma conversa com a esposa diz, olha, não, eu tive um sonho muito forte a respeito desse homem. E é melhor você fazer algo, porque esse homem vem de Deus, e Pilatos fica numa situação complicada. Então Pilatos fala assim, eu vou jogar para a mão do povo, por isso que existe o fato, vou lavar as minhas mãos. E trazem, porque era tradição naquele dia, de libertar alguém. Num contexto que eles estavam vivendo, eles davam de presente Roma ao povo uma libertação. E trouxeram um homem. Qual era o nome desse homem? Barrabás. E o outro? Yeshua, Jesus. Um dizia, Deus salva, era o seu nome. Jesus, o nome dele significa, que é o mesmo nome de Josué, Joshua. Significa, o Senhor salva. E o outro, Barrabás, significa filho do Pai. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem vocês querem? Eu quero o filho do Pai, porque o meu Pai é o Senhor dessa terra, então me dê ele, e ele é um revolucionário. Ele vai dar a libertação que a gente quer contra. Porque quem não sabe, Barrabás, ele era um revolucionário. Barrabás era um líder político da guerra. Então quando o povo grita, soltem Barrabás, e crucifiquem Jesus, foi porque eles não compreenderam o que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer a salvação. A multidão, portanto, queria um rei que mudasse o governo. Jesus veio para mudar o coração. Jesus veio para mudar aqui dentro de nós. É por isso que Lucas 19:41, você lê, e a gente colocou parte desse versículo aqui. Antes de entrar em Jerusalém, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Jesus olha para a cidade e ele chora. Aquele pequeno vídeo que você vê e uma imagem forte depois, né, de tudo destruído, o templo destruído. O que era aquilo? Era Jesus entendendo o que estava acontecendo. Eles não vão entender o dia da visitação deles. Eles não vão compreender por qual motivo eu estou vindo. E como consequência disso, eles serão destruídos. Diz o texto, diz Lucas 19:41, quando se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela. O comentarista William Barclay diz o seguinte, a multidão viu um rei entrando na cidade, Jesus viu uma cidade caminhando para a destruição. Dois cenários totalmente diferentes, o que cada um via. Por isso que eu amo a narrativa trazida pelo o diretor de The Chosen. Porque ao mesmo tempo que você vê a visão do que as pessoas viam em Jesus, tinha a visão do que Jesus via sobre a cidade. E quando a cidade sangra, aquilo não é o sangue de Jesus. Aquilo não são as gotas que Jesus derramaria para nos salvar. E Jesus não estava triste porque estava indo morrer.
Ele estava triste porque a cidade ia perecer, porque não entendeu o tempo da sua visitação. Então Jesus, quando vê, e o escritor coloca dessa forma, né, o autor dessa história, The Chosen, ele põe os muros de Jerusalém sangrando, porque ele falou, muitos vão sofrer. E se você pega a história, algum tempo depois desse dia, Jesus está com seus discípulos, porque finalmente eles vão para Jerusalém. Quando você lê todos os relatos bíblicos, a maioria deles não acontece em Jerusalém. Na verdade, a maior parte dos evangelhos está narrando em Jerusalém, mas somente foi os últimos dias de Jesus. Então, temos aí evangelhos que foram escritos, e metade deles está falando da última semana de Jesus, sendo que os outros acontecimentos foi principalmente na Galileia, principalmente ao norte. Mas esses últimos momentos de Jesus ali em Jerusalém, eles tiveram várias experiências, e uma delas foi ver o templo. Ver o templo. E os discípulos, está lá em Mateus 24, levam Jesus até o Monte das Oliveiras. E de longe eles avistam o templo. E aí o que eles falam? Jesus, era que belo tudo isso. Aí Jesus dá aquela palavra. Eu, porém, vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntam, Jesus, quando será isso? Quais sinais teremos da sua vinda? E quando será o fim dos tempos? E Jesus dá, então, Mateus 24, com todas as suas colocações. Mas Jesus deixou claro, principalmente para Jerusalém, e mais uma vez, Deus pode tardar nas suas promessas, mas elas acontecem, e algumas são específicas, e a específica Deus disse, não passará esta geração, até que tudo isso se cumpra, e ali Jesus estava falando do templo, ou seja, não passou uma geração. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e como consequência, a cidade chorou, a cidade sangrou. Queridos, é triste ver um cenário onde poderia ter sido um momento de festa, um momento de grande celebração, porque havia uma espera, havia uma expectativa. Havia centenas de anos esperando, mas no momento certo perderam o momento da entrada de Jesus. A multidão que gritou Hosana, 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 decepcionada com o Cristo que não foi ao palácio, e sim ao templo, poucos dias depois gritaram, crucifica-o, crucifica-o, porque o que eles queriam é que eles fossem ao palácio, e tirasse ali Pilatos, que era o governador daquela região, e comandasse, mais uma vez, Israel. Mas Jesus disse, eu não vim para isso, vocês não estão entendendo a mensagem que eu trago, vocês não estão entendendo, é por isso que é tão importante falar no Domingo de Ramos, porque Domingo de Ramos é a prova da mensagem que não foi compreendida. Não é à toa que nós escolhemos o rei que poucos entenderam. Ainda existe uma mensagem para ser dita à igreja dos nossos dias, porque temos centenas e centenas de anos dizendo a mesma coisa, mas muitos ainda não compreenderam. Muitos ainda não entendem o que está acontecendo. E preste atenção, porque João traz um ensinamento no seu livro, que não foi por falta de evidências. Olha o que João diz, eu tenho projetado para vocês, capítulo 12, verso 37. Mesmo depois de tantos sinais milagrosos, ainda não criam nele. John MacArthur, que é um dos grandes pregadores dos nossos dias, diz, a incredulidade não era a falta de evidência. Não foi por falta de evidência que eles eram incrédulos, mas por resistência espiritual. Eu quero dizer à igreja do Senhor, muitos estão endurecidos, e não é por falta de evidências que Jesus é o Senhor, mas porque há realmente uma resistência espiritual ainda tomando conta dos corações. As pessoas ainda não compreenderam, ou seja, eles naquele caso viram milagres, nós também vemos vários milagres, ouvimos vários ensinamentos, eles também ouviram vários ensinamentos, e mesmo assim continuam rejeitando o rei que veio para reinar em nossos corações primeiro o coração. A aplicação dessa história, queridos, é muito fácil. Foi com Jerusalém, mas poderia ter sido conosco. Sim, é fácil de apontar o dedo e dizer, eles erraram o dia, mas será que nós estamos compreendendo também os nossos dias? Sim, eles não perceberam as profecias que foram ditas a respeito de Jesus, mas será que nós estamos percebendo as profecias que são ditas a respeito de Jesus para o nosso contexto? Eu acho muita coincidência a gente estar falando do rei que vem. Há um dos episódios da história narrada pelo Senhor dos Anéis, que é o retorno do rei. Eu amo a história do Senhor dos Anéis, assim como Nárnia.
e acredito que precisa de ser vista por alguns de vocês que nunca viram. E é um episódio que o trono está vazio, porque o rei foi embora e não volta. Enquanto ele não volta, ninguém tem ousadia de sentar no seu trono. Nós temos um mundo que está sem um rei. E eu disse que não acho muita coincidência. Ontem eu estava indo para um aniversário. Estava eu, minha esposa, o Katie e o Energy, e nós passávamos por um pesado tráfico, sem entender o que estava acontecendo. E de repente, quando nós finalmente observamos, pensamos que era um acidente, era um protesto. Ontem foi organizado um protesto nesse país, em todos os estados. E sabe qual é o nome do protesto? No King. Eu sei que faz referência ao presidente e às atitudes que ele tem tomado. Eu não estou aqui querendo falar de política, mas eu acho muita coincidência. Está levantando no coração de uma nação o desejo de não ver um rei. Eu acho isso muito forte. Porque querendo ou não, eu quero dizer algo para a igreja e para todos que me ouvem. O rei está voltando. O verdadeiro rei está voltando. E ele vem montado agora em um cavalo branco. E a pergunta é, será que a gente está entendendo? Será que a gente também vai perceber o dia? O verdadeiro Cristo, naqueles dias, não veio apenas, queridos, para melhorar vidas. Ele não veio para resolver problemas, confirmar nossos desejos. Ele veio para nos chamar ao arrependimento. Ele veio para nos transformar nossas vidas e para nos reconciliar com Deus. A gente fala muito sobre o erro que eles cometeram, é fácil de apontar, mas nós estamos vivendo hoje num mesmo cenário. As pessoas não querem o Cristo verdadeiro da cruz. Elas querem uma espécie de guru, uma espécie de psicólogo, uma espécie de, dono do dinheiro, do ouro e da prata, para resolver todos os meus problemas financeiros, amorosos, ministeriais. Não, Jesus vem cá e faz isso por mim. É o verdadeiro gênio da lâmpada, né? Onde a gente quer que Jesus complete aquilo que está faltando na minha vida. Mas a maior falta que há no coração de todo homem é a ausência de Deus. O vazio que está dentro de nós só se preenche com Deus. Não se preenche com casamento, não se preenche com finanças, não se preenche com sucessos, se preenche com Cristo e Cristo somente. Não podemos seguir Jesus apenas quando Ele atende às nossas expectativas. Precisamos segui-lo. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. A gente fala isso constantemente. Então o maior erro daquela multidão foi esperar o Messias que eles queriam, ao invés de receber o Messias que Deus havia enviado. E hoje a mensagem ainda é desse Messias. Ainda é do Cordeiro de Deus. Nós ainda não estamos vivendo o momento do leão da tribo de Judá. Nós não estamos vivendo ainda o tempo do olho de fogo que vai penetrar todas as pessoas da face da terra, porque João viu esse homem. João viu o Cristo ressurreto, e o Cristo ressurreto sim tem características do que morreu, mas ele é diferente. Ele vem para reinar, queridos, e o seu olhar, a sua língua é como espada de dois gumes, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Sua cabeça, os seus cabelos são brancos porque fala de governo, fala de autoridade, de sabedoria. Não vamos ver mais um Cristo como um cordeiro, vamos ver o leão da tribo de Judá. A sua voz como de muitas águas. Queridos, eu não sei você, mas eu morro de medo desse olhar sobre mim se não for o sangue do cordeiro. Imagine naquele dia, chamar pelo nome, aquela voz forte, gritar o seu nome. Eu estava ali há pouco conversando com alguém no refeitório, dizendo o seguinte: nós muitas vezes clamamos justiça de Deus sobre os outros, mas queremos a justiça para os outros e esquecemos, se Deus é juiz, Ele é juiz sobre todos. Então sim, Deus não vai mudar o fato que Ele é juiz, só que na minha sentença, eu tenho certeza, foi paga pelo sangue do Cordeiro. Naquele dia pode gritar o meu nome. Eu não vou confiante nas minhas obras, eu vou confiante naquele que pagou o preço pelo meu pecado. Eu não vou confiante porque eu estou aqui num púlpito há anos pregando, não, eu estou confiante porque o sangue de Jesus me lava de todo o pecado. Quantos têm o sangue de Jesus que já lavou? Pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia. Porque quando o leão vier, eu não sei você, leão tem fome, leão traga. Daniel não foi jogado numa cova de cordeiros, ele foi jogado numa cova de leões. E leão, ele existe para devorar.
É isso que a Bíblia diz. Jesus não virá para trazer agora paz, Ele virá para trazer juízo sobre a terra. Juízo sobre a terra. Então, nós julgamos Jerusalém, mas nós precisamos de entender, será que compreendemos o nosso tempo? O erro daqueles era esperar o Messias que queriam, o nosso erro muitas vezes é esperar um Cristo que desenhamos. Mas deixa eu dizer algo para vocês também. Antes de julgarmos e sermos julgados, existe ainda uma oportunidade que está aberta. O rei foi anunciado, o rei foi mal compreendido, mas o rei ainda está chamando. O rei ainda está chamando. Há um rei que ainda está chamando. Nos nossos dias, esta é a beleza dessa semana e da mensagem do Evangelho. Eu estou falando de algo futuro, mas o tempo agora ainda é um tempo de oportunidade. Ainda há uma janela aberta sobre os nossos dias, onde este rei ainda está trazendo misericórdia sobre aqueles que ouvem. Uma mensagem anunciada por anos. Por anos, Noé pregou sobre a destruição. Por anos, zombaram de Noé. Por anos, Noé parecia que estava construindo algo que nunca ia ser usado, porque nunca havia chovido. Imagina isso, profeta. Imagina. Você falando de algo e as pessoas olhando para você e falando assim, isso é loucura. De que vocês estão falando? Nunca se precisou disso. Eu ouvi minha avó, minha tataravó falando disso. Isso nunca aconteceu. E a Bíblia diz lá no capítulo 8 de Gênesis, que teve um dia que o Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou. Não é o pastor que fecha. É o Senhor. É Deus que fecha a porta. Então o rei continua ainda chamando. O rei continua anunciando a sua mensagem de perdão. Mas vai chegar um dia, assim como a arca foi fechada, que a oportunidade será fechada. Apocalipse vai nos dizer, queridos, que um dia o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo vai ser tirado. Porque até mesmo o querer e o efetuar vem de Deus. Você sabia que é o Espírito Santo que te toca? Você precisa do Espírito Santo para te tocar, para você entender que você é pecador. Mas a Bíblia diz que um dia o Espírito será tirado sobre a face. E os homens vão pedir a morte e não vai ter. Vão desejar e não tem quem os convença. Está chegando esse dia. O endurecimento do coração humano está levando para cada vez mais perto disso. Porque o Espírito Santo paira sobre esse mundo caído. Mas um dia Deus vai tirar, vai afastar o seu Espírito. Mas neste momento, o rei ainda está chamando. Eu gosto de pensar na história de Davi. A história de Davi ela é linda, porque quando Davi restaura o reino, quando Davi vem, quando Davi começa a colocar ordem na casa, e ele olha assim, existe alguém da família de Saul para que o honre? Porque havia um lugar na mesa ainda, esperando por alguém. E ele fala assim, existe um homem que sobreviveu. Na verdade, na fuga, ele caiu. E ao cair, ele ficou manco, ele ficou defeituoso. Mas Davi disse, mesmo sendo defeituoso, há um lugar na mesa para ele. Há um lugar especial para ele. O seu nome é Mefibosete. Olha que nome bonito para você pôr no seu primeiro filho. Mefibosete. Há um lugar especial para você na mesa. Essa minha mensagem eu estou concluindo porque o rei que foi anunciado por séculos, o rei que foi mal compreendido, ainda está chamando. Olha o que Apocalipse 3:20 diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus não força a porta. Jesus bate na porta. Ele chama. Ele convida. E o Domingo de Ramos tem essa mensagem. Ele foi anunciado. Ele foi mal compreendido. Mas Ele está chamando. Ele está chamando para aqueles que querem receber o que Ele veio trazer neste momento. Você precisa da sua família restaurada, você precisa da sua saúde restaurada, você precisa de finanças, você precisa de portas abertas, amém, Jesus pode cuidar, mas neste momento, Jesus quer o coração. Nessa hora,
Jesus não está tentando resolver a sua vida amorosa, financeira. Jesus quer resolver o seu problema com Deus. Jesus quer trazer paz no seu espírito. Eu estava ali agora orando por uma mulher, no primeiro culto em inglês. E foi tão lindo porque o Espírito Santo me fez lembrar da minha história. Eu disse para ela, olha, ela contava algo para ela. E na hora que eu falei a minha história para ela, ela falou, pastor, é exatamente isso que eu estou buscando. Ela veio no primeiro culto. E eu disse para ela assim, olha, no Brasil, eu tinha entrado para a polícia. E pela minha vida anterior, eu era uma pessoa de problema. Andar comigo dava ruim, gente. Dava ruim demais. Não era legal. Então, eu tinha muitos inimigos, que eu nem sabia quem era mais. Sabe quando você é uma pessoa ferida, você sai ferindo tanta gente que você não sabe nem mais. Até eu já pedi a Deus, Deus, se tem alguém ainda que eu não perdoei, eu perdoo. Perdoa, viu? Nós estamos juntos. Sabe, e eu falei para ela, e eu lembro que nessa fase da minha vida, eu tinha uma oportunidade de sair por 3 anos. E eu vim para a América. E eu lembro que eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje, mas Deus já caminha com a gente lá e ouve as suas orações. E eu me ajoelhei na minha casa e falei assim, Deus, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E eu vim para os Estados Unidos. 3 meses eu estava dentro da igreja chamada Mensagem de Paz. Nunca mais saí daqui. Eu falei para essa mulher hoje, o problema dessa igreja é que você entra que você não sai mais, viu? Você vai ficar aqui. Ela falou, pastor, o que eu estou buscando na minha vida agora é paz. Eu falei assim, não é a igreja, é o Senhor que essa igreja serve. Ele é o príncipe da paz. Ele tem paz para dar. Eu tinha tantas outras coisas que eu precisava, mas a coisa que eu mais precisava era de paz. E Deus me deu paz. Paz comigo mesmo, paz com o meu passado, paz com os meus inimigos, paz com todo mundo. Gente, quando a paz de Cristo entra, Jesus veio para trazer a paz. Jesus entrou em Jerusalém aquele dia. Hoje, Ele continua querendo entrar, só que agora é no teu coração. Mas eu não estou vendo o Cristo que eu idealizei, mas é esse Cristo que quer te salvar. Não é o que você espera dele, é o que Deus tem para te oferecer. Estamos vivendo, queridos, uma época muito difícil. E a pergunta que eu faço agora para a gente refletir: se Jesus estivesse entrando na sua cidade, na sua casa, na sua vida agora, haveria espaço para Ele na sua vida hoje? Haveria compreensão no seu coração do que Ele veio fazer neste mundo? Neste momento, vai ter uma mudança, mas neste momento, Ele veio trazer salvação, restauração. A pergunta que eu tenho para você não é se Jesus é rei, porque Ele é rei. A pergunta que eu tenho é se Ele reina na sua vida. Porque se Ele é rei, eu sei disso. Ele sempre será o rei. Apocalipse 4 diz que quando todos olharam e perguntaram quem é digno de abrir o selo, desatar, ninguém foi digno. Mas eis que o anjo diz: lá vem aquele que morreu e foi morto, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos. Só Ele é digno, só Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Então Jesus não é rei porque nós declaramos, Jesus é rei porque os céus declaram. E esse Jesus está perguntando se Ele reina na sua vida, se Ele reina no teu coração. Então, em conclusão, domingo de Ramos tem essa mensagem: o rei que foi anunciado, o rei que foi mal compreendido, mas o rei que ainda está chamando. Há um discurso nessa semana que precisa ser lembrado. Muitas vezes há momentos que Jesus é exaltado: hosana, bendito é o rei que vem. Mas porque Ele não preenche as nossas expectativas, amanhã grita-se: crucificam. Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que falam assim: eu já experimentei Jesus. Sério, falou isso para mim. Eu fui falar de Jesus para ela: não, I tried Jesus before. Jesus é para ser experimentado? Você tentou Jesus? I tried Jesus before and didn't work for me. Uau! Por que não funcionou para você? Eu disse para essa pessoa: porque nada mudou na minha vida. Eu falei assim: Ele não veio para mudar a sua vida, Ele veio mudar a sua eternidade. Ele não veio mudar a sua vida. A sua vida muitas vezes será fruto daquilo que você plantou,
mas a sua eternidade eu te garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não mudou a vida daquele ladrão, mas mudou a eternidade dele. Ele não saiu de lá dizendo, não sou mais ladrão, continuou ladrão. E eu aprendi naquela história que todo mundo é ladrão, da direita e da esquerda era ladrão, só que Jesus salvou da direita. Todo mundo é perdido, querido. Aprende a lição. Tem ninguém bom. Tem ninguém bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu sou conservador. Querido, você precisa da mesma graça que aquele mais ímpio precisa. Jesus veio resolver esse problema do pecado do mundo. E é esse problema que ele resolveu hoje. Então a mensagem é essa. Hosana, me decepcionou, crucifico. E amanhã tem um túmulo. Só que o túmulo está gritando, ele está vivo. E esse Jesus está voltando. E ele voltará como rei. Mas esse é assunto para domingo que vem. Hoje, a gente quer falar com quem está me ouvindo agora. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Hoje ele está aqui. Eu queria que você imaginasse comigo, Jesus entrando. E como é que ele entrou? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu anuncio essa palavra, Jesus é a palavra de Deus. E quando eu falo dele, eu estou anunciando a sua entrada, a sua permissão de estar aqui. Jesus, quando a palavra é pregada, ele entra, ele traz esse contexto de algo divino. Entrou neste lugar. A mensagem de Cristo traz o Cristo que ela carrega. Hoje Jesus não está montado num jumentinho, Jesus está sobre a palavra. E esta palavra traz uma mensagem, há um rei entrando aqui. Há um rei chegando neste lugar. O seu nome é Jesus. Este rei vem e ele é prometido por anos. Pastor, será que ele pode resolver todos os meus problemas? Poder pode. Queridos, eu não vendo um evangelho, eu prego o evangelho. Eu não sou um pastor que vou te enganar que Jesus vai melhorar tudo na sua vida. Pode até melhorar, mas o principal é saber que você estará com ele na eternidade. Isso eu te garanto, que ele disse, se você o confessar perante os homens, eu te confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Esta palavra eu te garanto que ela é verdadeira e ela não pode mentir. O que melhorar depois disso é bônus. Mas a verdade que pode melhorar a partir de agora é a sua comunhão com Deus, é a sua paz interior. Muitas vezes parte da sua depressão tem a ver com isso, parte da tristeza que você carrega tem a ver com isso, parte de muitos problemas mal resolvidos dentro de você tem a ver com isso. Então a pergunta hoje é bem simples. O rei entrou. O rei que foi anunciado chegou. Você compreende quem ele é? Você sabe o que ele veio fazer? E se você sabe, você já recebeu este rei como Senhor e Salvador da tua vida. Ele continua entrando em corações, em histórias, em vidas. E hoje, talvez ele queira entrar na sua história também. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Alguém que quer dizer para ele, se você nunca fez, Jesus, entra na minha vida. Há uma canção que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Troca todas, troca. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Que o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida. Oh, Jesus. Mexe com minha estrutura e sara todas as feridas.
que o Senhor é meu bem maior, faz milagre em mim. Há festas no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. O maior milagre é a salvação. A maior profecia é a palavra. E o melhor dia é o dia em que você conhece Jesus como seu único e eterno Salvador. Alguém aqui hoje que nunca fez isso, gostaria de fazer? Conheço a maioria de vocês, mas alguns eu não conheço, eu estou te dando uma oportunidade. A maioria de vocês eu sei que já fizeram isso antes, mas alguns eu estou vendo algumas pessoas novas e eu estou te dando uma oportunidade de dizer sim ao Rei. Alguém aqui? Só levanta a sua mão, eu vou orar, não vou te chamar aqui na frente, eu só quero orar por você. Tem alguém aqui que nunca fez isso antes? Só levanta a sua mão bem alto. Tem alguém? Ah, que beleza, todos já fizeram. Glória a Deus. Todos já fizeram, amém, glória a Deus. Jesus, Ele entra e Ele muda histórias, principalmente eternidades. E hoje a gente tem uma mensagem que a gente precisa de proclamar. Até os sexta-feira, domingo que vem, há tantas pessoas que nunca ouviram e nunca fizeram essa decisão. Que tal sair daqui hoje, né, carregando essa mensagem de um rei que precisa ser anunciado e compreendido por aqueles que estão lá fora. Você pensa que não, mas essa mensagem está no coração da humanidade. Não queremos um rei. Eu tenho certeza que se você pegar um americano, principalmente agora, eu for falar para ele assim: deixa eu te falar de um rei chamado Jesus, ele vai falar, a primeira coisa que ele vai te falar é: I don't want nothing to do with a king. I don't need a king. Isso é algo maligno que está surgindo. Mas nós precisamos de anunciar, porque este rei está voltando. E ele não virá com essa sensibilidade, humildade e justiça que ele veio. Ele virá para julgamentos. E ai daquele, diz a palavra, que não foi encontrado o seu nome no livro da vida. Então, ore pelas pessoas que estão ao seu lado. Ore pelos amigos que trabalham com você, pelos seus roommates, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que Deus colocar na sua vida. E se você se prontificar, eu tenho certeza, eu te garanto isso, o período que as pessoas estão mais abertas para visitar um local como esse, uma igreja, é nessa época do ano. Então traga alguém na sexta-feira. A mensagem da cruz, ela é poderosa. A mensagem que nós trazemos na sexta-feira da paixão é poderosa. Domingo da Páscoa nem se fala. Que vitória temos em Cristo Jesus. Então anuncia o Cristo que você carrega aí dentro, amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Dê graças a Deus pelo Rei que reina em você. Dê graças a Deus pelo Rei que reina na sua vida. Eu disse que Jesus veio resolver um problema principal e mais importante, mas Ele também pode e quer cuidar da sua vida. Ele quer tratar as feridas, Ele quer tratar as enfermidades, Ele quer tratar, porque fazer completo novamente, salvação é isso. Jesus quer colocar, então coloca a tua mão agora no teu coração, enquanto você se dispõe a servir a Ele. Eu quero orar por você. Pai, o Senhor veio fazer o mais difícil, o mais importante, que é nos reconciliar com o Pai. Mas se há ainda coisas erradas nas nossas vidas, fora do lugar, quebradas, desorganizadas, feridas, queremos te pedir agora, Senhor. Senhor, toca nessas vidas, toca nesses corações, toca nesse corpo, toca, Senhor, nessa família, toca, Senhor, nessa dor, porque o Senhor também tem poder para isso. Te agradeço pela salvação, que é o maior presente que o Senhor nos entregou, mas cremos em milagres, em grandes acontecimentos, ainda antes da sua volta. E nos prepara, Senhor Jesus, para esse grande dia, onde veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Semana Santa é uma semana mais tradicional,
as coisas fluem de forma diferente, mas é um dos calendários mais importantes da humanidade, o que nós estamos celebrando agora esses dias. Deus te abençoe, te vejo sexta-feira em nome de Jesus, a paz a todos.